Jesus permanece com os discípulos por 40 dias. Durante esse período, ele aparece repetidas vezes, confortando, ensinando e confirmando que realmente venceu a morte. Ele fala sobre o reino de Deus com grande paciência, respondendo dúvidas, quebrando medos e fortalecendo a fé dos seguidores. Os discípulos se reúnem frequentemente, ainda assustados com os acontecimentos recentes, mas cada aparição de Jesus traz paz e renova a esperança deles. Ele come com eles, caminha com eles e mostra sinais de que está realmente vivo, transformando o ambiente onde chega. 4:8. A promessa do Espírito Santo e a pergunta dos discípulos. Certo dia, Jesus reúne o grupo e dá uma ordem clara: não saiam de Jerusalém. Ele os instrui a esperar a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, algo totalmente novo que mudaria o mundo para sempre. Mas os discípulos, ainda com expectativa política, perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde com calma que os tempos e datas pertencem ao Pai. Porém, ele deixa uma promessa poderosa. Eles receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles e serão testemunhas até os confins da terra. A missão agora está clara e será global. 9:11. A ascensão de Jesus e a mensagem dos anjos. Enquanto Jesus fala, ele começa a se elevar lentamente diante dos olhos de todos. Uma nuvem luminosa o envolve e ele desaparece no céu. Os discípulos ficam imóveis, olhando para cima, impressionados. Então 2 anjos aparecem ao lado deles e dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado voltará assim como vocês o viram subir. A mensagem deixa o grupo maravilhado e reforça que a história ainda está longe de terminar. 12:14. Retorno ao cenáculo e união em oração. Eles descem o Monte das Oliveiras e retornam ao cenáculo em Jerusalém, onde costumavam se reunir. Ali estão Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Maria, mãe de Jesus, e várias mulheres também estão presentes, além dos irmãos de Jesus. Todos se unem numa só fé, dedicados à oração, aguardando o que Deus prometeu. O ambiente é de expectativa e reverência. 15:22. Pedro toma a palavra. É hora de escolher o substituto de Judas. Com cerca de 120 discípulos reunidos, Pedro se levanta. Ele explica que as Escrituras já haviam anunciado a queda de Judas e que era necessário escolher alguém para ocupar seu lugar. Alguém que tivesse estado com Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Pedro relembra que Judas deixou sua função e destino por causa de sua própria escolha, e agora é preciso restaurar o número dos 12 como símbolo do novo povo de Deus. Em 23:26, Matias é escolhido como novo apóstolo. 2 nomes são indicados: José, chamado Barsabás ou Justo, e Matias. O grupo ora com sinceridade. Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual destes escolheste. Eles lançam sortes, e o resultado indica Matias, que é então contado entre os 12 apóstolos. A igreja continua aguardando a promessa do Espírito. Algo grandioso está prestes a acontecer. Atos 2, 1-4. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Chega o dia de Pentecostes e todos os discípulos estão reunidos no mesmo lugar, perseverando juntos, orando e esperando a promessa que Jesus havia feito. O ambiente é de expectativa, como se o céu estivesse prestes a se abrir. De repente, um som poderoso, semelhante ao de um vento impetuoso, invade a casa onde estavam. Não era um vento comum, mas algo sobrenatural, vindo diretamente de Deus. O som toma todo o ambiente, fazendo todos olharem ao redor com espanto. Então aparece algo ainda mais extraordinário. Línguas como de fogo, que
que se dividem e pousam sobre cada um deles. Não era fogo que queimava, mas fogo que purificava, capacitava e marcava como sinal divino. E naquele momento, todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, línguas que eles nunca haviam estudado, conforme o Espírito concedia que falassem. 5:13. A multidão se reúne e fica confusa com os sinais. Em Jerusalém havia judeus de todas as nações, vindos para a festa. Ao ouvirem o som poderoso, a multidão corre para ver o que está acontecendo. Quando chegam, ficam totalmente perplexos. Cada um ouve os discípulos falando na sua própria língua de origem. Povos diferentes começam a comentar: partos, medos, elamitas, visitantes de Roma, gente da Capadócia, da Mesopotâmia, da Líbia, do Egito e de tantos outros lugares. Todos ouvem o Evangelho em seu idioma nativo. A admiração cresce. Alguns perguntam: como isso é possível? Todos eles não são galileus? Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus na língua em que nascemos? Enquanto muitos ficam maravilhados e impressionados, outros zombam e tentam desmerecer o que veem. Eles beberam vinho demais. A confusão aumenta, até que Pedro se levanta com os 11. 14:21. Pedro discursa usando a profecia de Joel. Pedro ergue a voz com autoridade e pede atenção. Ele deixa claro: ninguém aqui está bêbado, ainda é cedo demais para isso. Então explica que tudo o que está acontecendo é o cumprimento direto da profecia de Joel. Nos últimos dias, Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Jovens teriam visões, velhos sonhariam sonhos, homens e mulheres profetizariam, e sinais aconteceriam na terra e no céu. Pedro declara que aquele momento marca o início de um novo tempo. Um tempo em que Deus alcançaria todas as nações. Um tempo em que o Espírito Santo estaria disponível para todos que invocassem o nome do Senhor. 22:28. Pedro fala da vida, morte e ressurreição de Jesus. Agora Pedro volta seu discurso diretamente ao centro da mensagem. Jesus Cristo. Ele relembra que Jesus foi aprovado por Deus com milagres, maravilhas e sinais. Porém, mesmo assim, foi entregue para ser crucificado. Mas essa morte não foi surpresa. Ela já havia sido anunciada pelo plano soberano de Deus. Com firmeza, Pedro afirma que a morte não pôde deter Jesus. Deus o ressuscitou, rompendo as cadeias da morte, cumprindo o que Davi havia profetizado sobre o Messias, que ele não seria abandonado no túmulo e que sua carne não veria a corrupção. Pedro explica que Jesus vive e que ele mesmo é testemunha desse fato. 29:36. A exaltação de Jesus e a conclusão poderosa de Pedro. Pedro continua explicando que Davi, embora rei e profeta, morreu e foi sepultado. Seu túmulo está ali até aquele dia. Mas Jesus não, ele ressuscitou e foi exaltado à direita de Deus. Pedro declara com clareza absoluta: o derramamento do Espírito que todos estão vendo e ouvindo só é possível porque Jesus está vivo e glorificado. E ele conclui com uma frase que corta os corações: a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A multidão fica profundamente comovida, sentindo que precisa dar uma resposta. 27:41. A conversão de 3.000 pessoas, atordoados e emocionados, muitos perguntam a Pedro e aos apóstolos: o que devemos fazer? Pedro responde: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ele explica que a promessa é para eles, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, todos quantos o Senhor chamar. Pedro continua falando com convicção, exortando-os a se afastarem daquela geração corrompida. E naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas aceitam a mensagem, se arrependem e são batizadas. A igreja nasce com força, unidade e poder.
42, 47, a vida da igreja, comunhão, milagres e crescimento diário. Os recém-convertidos passam a seguir firmemente o ensino dos apóstolos. Eles se reúnem para orar, partir o pão, aprender, compartilhar a vida. Há um senso profundo de reverência entre todos. Deus realiza muitos sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. A comunidade vive em união. Quem tem mais divide com quem tem menos. Eles comem juntos com alegria, sinceridade e gratidão. Todos os dias se reúnem no templo e também de casa em casa. A fé deles se torna visível para toda a cidade. E dia após dia, o Senhor acrescenta novos salvos. A igreja cresce de maneira viva, constante e sobrenatural. Atos 3, 1-3. Pedro e João encontram o homem aleijado na porta do templo. Era a hora da oração, por volta das 3 da tarde, quando Pedro e João sobem juntos ao templo. A cidade está movimentada, com pessoas indo e vindo, muitas carregando ofertas, outras caminhando apressadas para não perder o momento de oração. Na porta chamada Formosa, uma entrada conhecida por sua beleza e por ser um ponto muito frequentado, está um homem que nunca havia conseguido andar desde o nascimento. Todos o conheciam. Ele era levado todos os dias até ali para pedir esmolas às pessoas que entravam. Ao perceber Pedro e João se aproximando, o homem estende a mão, esperando receber alguma moeda, como fazia com tantas outras pessoas que passavam por ali. 4:7. O olhar de Pedro e o milagre inesperado. Pedro fixa os olhos nele, assim como João. Ambos param diante do homem e Pedro diz: "Olhe para nós." O homem os encara imediatamente, acreditando que algo lhe seria dado. Então, Pedro declara com firmeza e compaixão: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro o segura pela mão direita e o ajuda a se levantar. E naquele instante, algo sobrenatural acontece. Os pés e tornozelos do homem ficam fortes. Ele se ergue pela primeira vez na vida. 8:10. O homem anda, salta e louva a Deus. O povo fica maravilhado. Com força nova em seu corpo, o homem começa a andar, depois a saltar e finalmente a correr. Ele segue Pedro e João para dentro do templo, louvando a Deus em voz alta, cheio de alegria. As pessoas dentro do templo o reconhecem imediatamente. Ele é o mesmo homem que todos viam há anos pedindo esmolas na Porta Formosa. A multidão fica completamente surpresa. Alguns levam as mãos ao rosto, outros apontam, todos maravilhados com o que acabaram de presenciar. O milagre causa comoção. As pessoas se aproximam rapidamente. 11:12. A multidão se reúne no pórtico de Salomão e Pedro começa a explicar. O homem curado não se afasta de Pedro e João. Ele segura firme nos dois, como quem não quer perder seus salvadores. Toda a multidão corre até eles no pórtico de Salomão, espantada com o que está acontecendo. Vendo a aglomeração e a admiração das pessoas, Pedro toma a palavra e pergunta: "Homens de Israel, por que vocês estão impressionados com isso? Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade?" Pedro deixa claro que o milagre não veio deles, mas de algo muito maior. 13:16. Pedro aponta para Jesus como a fonte do milagre. Pedro continua, dizendo que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos patriarcas, glorificou o seu servo Jesus. Ele lembra que o povo havia rejeitado Jesus, entregando-o a Pilatos, mesmo quando Pilatos queria soltá-lo. Eles escolheram libertar um assassino e mataram o autor da vida. Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e Pedro afirma que eles são testemunhas disso. Então Pedro revela o segredo do milagre. É pela fé no nome de Jesus que este homem foi curado.
A fé que vem por ele restaurou completamente este homem diante de todos vocês. O foco agora não é o milagre, mas quem realizou. 17:21. Pedro chama o povo ao arrependimento com esperança. Pedro muda o tom e fala com compaixão. Eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como seus líderes. Mas ele explica que tudo isso já havia sido anunciado pelos profetas, mostrando que o sofrimento do Messias não foi acidente, mas parte do plano de Deus. Pedro então faz um apelo direto. Arrependam-se e convertam-se, para que seus pecados sejam apagados. Assim, tempos de refrigério virão da parte do Senhor, e ele enviará novamente o Cristo, que lhes foi designado, Jesus. Pedro explica que o céu deve manter Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, algo que Deus já havia prometido desde os tempos antigos. 22:26. Moisés e os profetas confirmam Jesus. Pedro encerra o discurso com promessa e alerta. Pedro lembra que Moisés havia anunciado que Deus levantaria um profeta semelhante a ele e que o povo deveria ouvir tudo o que ele dissesse. Quem não desse ouvido seria excluído do povo de Deus. Ele reforça que todos os profetas, desde Samuel, apontaram para aqueles dias. Pedro então declara que os judeus são os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com Abraão, dizendo: em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E conclui: Deus enviou o seu servo primeiro a vocês para abençoá-los, fazendo cada um se afastar das suas maldades. A mensagem é clara. O milagre é um convite para a transformação. Atos 4:1-4. Pedro e João são interrompidos e presos por causa da mensagem. Enquanto Pedro ainda está falando ao povo no pórtico do templo, anunciando que Jesus é o Messias e explicando o milagre do homem curado, algumas autoridades religiosas começam a se aproximar rapidamente. Os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus ficam profundamente irritados, porque os apóstolos estão ensinando que Jesus ressuscitou dos mortos, algo que os saduceus rejeitavam completamente. Sem permitir que Pedro e João terminem, eles os interrompem e mandam prendê-los. A multidão fica indignada e surpresa, porque muitos estavam ouvindo, aceitando e se maravilhando com a mensagem. Mesmo assim, a prisão não impede o avanço da fé. Naquele dia, muitos que ouviram creram, e o número de homens que seguiram a Jesus chegou a cerca de 5.000, 5:7. Pedro e João diante do Sinédrio. No dia seguinte, as autoridades religiosas se reúnem em Jerusalém. É uma assembleia impressionante. Os líderes mais poderosos do judaísmo estão ali. O sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros membros da família sacerdotal. Eles mandam trazer Pedro e João para o centro da sala. O ambiente é pesado e tenso, como um tribunal. Então fazem a pergunta principal: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O objetivo é claro: intimidar, pressionar e tentar fazer os apóstolos recuarem. 8:12. Pedro, cheio do Espírito Santo, declara que o poder vem de Jesus. Pedro, porém, não se intimida. Cheio do Espírito Santo, ele responde com coragem: governantes e líderes do povo, se hoje somos interrogados por causa de um ato de bondade feito a um homem aleijado e sobre como ele foi curado, saibam todos vocês que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou, que este homem está curado diante de vocês. Pedro vai ainda mais longe. Ele cita as Escrituras e afirma: Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A ousadia de Pedro surpreende todos no tribunal. 13:14.
Os líderes ficam admirados com a coragem dos apóstolos. Ao observar a firmeza com que Pedro e João falam, os membros do Sinédrio percebem que eles são homens simples, sem educação formal nas escolas rabínicas. Ainda assim, sua coragem é evidente. Eles reconhecem algo inconfundível. Estes homens estiveram com Jesus. Além disso, o homem curado está ali, de pé, ao lado deles. Saudável, firme, vivo, não há como negar o milagre. Por mais que quisessem acusar, não encontram argumento algum. E 18. O Sinédrio tenta calar os apóstolos. Sem ter o que dizer, eles mandam retirar Pedro e João da sala para discutir entre si. Eles conversam preocupados. Não podemos negar que eles fizeram um milagre claro, e todos em Jerusalém já sabem disso. Mas, se deixarmos isso continuar, mais pessoas vão acreditar. Então decidem uma estratégia. Eles chamam Pedro e João de volta e ordenam com firmeza que eles não falem mais no nome de Jesus. É uma tentativa de impedir o movimento antes que cresça ainda mais. 9:22. A resposta corajosa de Pedro e João. Pedro e João não se intimam com a ameaça. Eles respondem: julguem vocês mesmos se é certo obedecer a vocês em vez de obedecer a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. 23:28. A comunidade se reúne para orar após a ameaça. Assim que são soltos, Pedro e João vão até os irmãos e contam tudo o que aconteceu. A comunidade inteira, ao ouvir, levanta a voz em oração unida. Eles reconhecem Deus como o Criador e citam o salmo que fala sobre nações se levantando contra o Senhor. Eles entendem que Herodes, Pilatos, os gentios e o próprio povo de Israel se uniram contra Jesus, mas que tudo aconteceu conforme o plano de Deus. Ao invés de pedir proteção para si mesmos, eles pedem uma coisa: coragem para continuar anunciando a palavra, e pedem que Deus continue fazendo milagres e sinais por meio do nome de Jesus. 29:31. O lugar treme e todos são cheios do Espírito. Depois da oração, algo extraordinário acontece. O lugar onde estavam reunidos treme. Não era um terremoto comum, era um sinal da presença de Deus. Todos são novamente cheios do Espírito Santo, fortalecidos e renovados, e continuam anunciando a palavra com ainda mais ousadia. 32:35. A unidade da igreja e o espírito de generosidade. A multidão dos que creram formava um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que o que possuía era exclusivamente seu. Todos compartilhavam o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e a graça de Deus era evidente sobre todos. Ninguém passava necessidade. Os que tinham propriedades vendiam e entregavam o valor aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. Era uma comunidade transformada, viva e unida. 36:37. Barnabé, um exemplo de generosidade. Entre os discípulos havia um homem chamado José, um levita de Chipre. Os apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significa filho da consolação, um nome que combinava com seu caráter bondoso e encorajador. Barnabé possuía um campo, vendeu-o e colocou o valor aos pés dos apóstolos, mostrando seu amor pela obra e sua confiança na comunidade. Ele se tornaria, no futuro, um dos grandes líderes da fé, companheiro de Paulo e exemplo para toda a igreja. Atos 5:1-4. Ananias e Safira tentam enganar a comunidade. No meio daquela grande onda de generosidade e sinceridade dentro da igreja, surge um episódio trágico envolvendo um casal, Ananias e Safira. Eles vendem uma propriedade, assim como muitos outros haviam feito, mas decidem combinar algo entre si. Entregar apenas parte do dinheiro, enquanto fingiam estar entregando tudo. Ananias leva a quantia até os apóstolos, tentando parecer tão generoso quanto Barnabé e outros que haviam doado tudo. Mas Pedro, guiado pelo Espírito Santo,
confronta a mentira. Ananias, por que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do valor? Antes de vender, o terreno não era seu, e depois de vendido, o dinheiro não estava sob seu controle. Como pôde pensar em fazer uma coisa dessas? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. O clima fica pesado. Não é sobre o dinheiro, mas sobre a falsa aparência, a tentativa de enganar Deus e a comunidade. 5:6. A queda repentina de Ananias. Assim que ouve as palavras de Pedro, Ananias cai no chão e morre imediatamente. O impacto é enorme. Os jovens da comunidade se aproximam, envolvem seu corpo, levam-no para fora e o sepultam. Um temor profundo toma conta de todos que ouviram o que aconteceu. 7:10. Safira chega sem saber o que ocorreu e enfrenta a mesma verdade. Cerca de 3 horas depois, Safira entra sem saber do destino de seu marido. Pedro pergunta diretamente: diga-me, foi este o valor pelo qual vocês venderam o terreno? Ela confirma a mentira, repetindo o combinado com Ananias. Então Pedro diz: como vocês tiveram coragem de se colocar de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os pés dos que sepultaram seu marido estão à porta, e eles levarão você também. No mesmo instante, Safira cai e morre. Os jovens entram, encontram-na morta, levam seu corpo e a enterram ao lado de Ananias. A comunidade inteira e todos que ouviam falar do caso ficaram tomados por profundo temor. Deus estava protegendo a pureza do início da igreja. 12:16. Muitos sinais e milagres pelos apóstolos. Apesar dos acontecimentos assustadores, os apóstolos continuam realizando muitos sinais e maravilhas entre o povo. Eles se reúnem no pórtico de Salomão, e a comunidade cresce ainda mais em respeito e reverência. As pessoas têm tanto respeito e admiração que, mesmo temendo se aproximar sem sinceridade, reconhecem que Deus está agindo de forma poderosa. A multidão traz os enfermos para as ruas, colocando-os em macas e esteiras, esperando que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. E muitos são curados dessa forma. De cidades ao redor de Jerusalém, as pessoas vêm trazendo enfermos e pessoas dominadas por espíritos malignos, e todos são curados. A ação de Deus se torna visível e incontrolável. 17:18. Os apóstolos são presos novamente. A popularidade dos apóstolos e o poder que operava através deles incomodam profundamente os líderes religiosos, especialmente os saduceus, que ficam cheios de inveja. Eles mandam prender todos os apóstolos e os colocam na prisão pública. A intenção é controlar, intimidar e parar o avanço da fé, mas isso não seria suficiente. E 19:21. Um anjo do Senhor liberta os apóstolos e lhes dá uma ordem. Durante a noite, um anjo do Senhor aparece na prisão. Ele abre as portas com facilidade, sem barulho, sem chamar atenção, e conduz os apóstolos para fora. O anjo dá uma instrução clara: vão ao templo e continuem anunciando ao povo todas as palavras desta vida. Pela manhã, quando o dia amanhece, os apóstolos estão novamente no templo, ensinando com ousadia, como se nada tivesse acontecido. 22:26. A prisão está vazia, os líderes ficam confusos. Os sacerdotes e o conselho se reúnem e mandam buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os oficiais chegam, encontram algo inacreditável. A prisão está fechada, os guardas estão lá, mas não há ninguém dentro. Eles voltam assustados para informar o conselho. Enquanto tentam entender o que aconteceu, chega alguém dizendo: aqueles homens que vocês prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, o capitão da guarda vai com seus homens, mas sem violência, porque temem que o povo se revolte contra eles. 27:32. Pedro e os apóstolos diante do conselho. Devemos obedecer a Deus. Os apóstolos são trazidos de volta perante o sinédrio. O sumo sacerdote os repreende.
Nós ordenamos que vocês não ensinassem neste nome, e vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e ainda querem nos tornar culpados pelo sangue daquele homem. Mas Pedro e os demais apóstolos respondem com firmeza: é preciso obedecer a Deus e não aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. Deus o exaltou como príncipe e salvador, para dar arrependimento e perdão. Nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Eles não recuam, não se intimidam, falam com convicção. 3:39. A fúria do conselho e o conselho sábio de Gamaliel. Ao ouvir isso, os líderes ficam furiosos, tão irritados que pensam em matar os apóstolos. Mas então se levanta Gamaliel, um fariseu respeitado, mestre da lei, honrado por todo o povo. Ele pede que os apóstolos sejam retirados por um momento e diz aos líderes: tenham cuidado com o que vão fazer com estes homens. Ele lembra de líderes passados que se revoltaram e cujos movimentos logo desapareceram. Se o movimento dos apóstolos for humano, ele vai acabar. Mas então ele fala algo profundo. Mas se isso vem de Deus, vocês não poderão detê-los e podem até se ver lutando contra Deus. As palavras de Gamaliel acalmam o conselho. 40. Os apóstolos são açoitados e ameaçados. O conselho decide não matá-los, mas ainda quer puni-los. Eles mandam trazer os apóstolos, mandam açoitar cada um deles, uma punição dolorosa e humilhante, e novamente ordenam que não falem mais no nome de Jesus. Em seguida, os libertam. 41 e 42. Alegria em sofrer por Cristo e perseverança na missão. Surpreendentemente, os apóstolos saem do conselho cheios de alegria porque foram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. E continuam sua missão sem hesitar. Todos os dias, no templo e nas casas, eles continuam ensinando e anunciando que Jesus é o Cristo. Nem ameaças, nem prisões, nem açoites conseguem deter o movimento. A fé cresce, o evangelho avança e nada consegue parar o que Deus iniciou. Atos 6. 1. Crescimento da igreja e surgimento de um problema sério. À medida que o número de discípulos cresce rapidamente em Jerusalém, a comunidade começa a enfrentar desafios internos. Entre os seguidores, existem judeus que falam hebraico e judeus de origem grega chamados helenistas. Alguns desses helenistas começam a reclamar. As viúvas deles, mulheres vulneráveis e dependentes da ajuda diária, estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. Essa queixa não nasce de má fé, mas do próprio crescimento da igreja. A família da fé está aumentando tão rápido que a organização ainda não acompanha o ritmo. 2:4. Os apóstolos criam um plano sábio. Os 12 apóstolos se reúnem e chamam toda a comunidade. Com humildade e clareza, eles explicam: não é bom que deixemos o ensino da palavra de Deus para administrar a distribuição de alimentos. Eles não estão se recusando a ajudar, mas entendendo que seu papel principal é pregar, orar e ensinar. E isso exige tempo e dedicação. Então, propõem algo totalmente novo para a comunidade, que os irmãos escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para assumir essa tarefa. Os apóstolos continuam focados na oração e no ministério da palavra, enquanto uma nova equipe será responsável pelo cuidado prático das pessoas. 5. A escolha dos 7 homens. A proposta agrada a todos, e a comunidade indica 7 nomes que se destacam pela fé, caráter e sabedoria. Estevão, descrito como homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor. Timão, Pármenas, Nicolau, um convertido de Antioquia. O grupo representa diversidade cultural, maturidade espiritual e comprometimento com a missão. Estevão, especialmente, já começa a se destacar como alguém extraordinário. 6. Oração e imposição de mãos.
os 7 escolhidos são apresentados aos apóstolos. Num momento de reverência e unidade, os apóstolos oram por eles e impõem as mãos, abençoando e consagrando esses homens ao serviço. É um marco histórico. Nasce oficialmente o que muitos consideram o primeiro grupo de diáconos da igreja, pessoas dedicadas a servir. 7. A igreja cresce ainda mais. Com a nova organização, a palavra de Deus se expande com mais força. A igreja não apenas continua crescendo, mas cresce muito, alcançando até muitos sacerdotes judeus que passam a crer em Jesus. A fé está se espalhando de forma tão profunda que até aqueles que antes eram opositores começam a reconhecer a verdade. 8:10. Estevão se torna uma figura poderosa. Entre os 7, Estevão se destaca de forma extraordinária. Ele realiza grandes maravilhas e sinais entre o povo. Sua fé é firme, sua sabedoria é impressionante, e o Espírito Santo age através dele com grande poder. Mas isso desperta oposição. Alguns homens pertencentes à chamada Sinagoga dos Libertos começam a discutir com Estevão. Eram judeus vindos de vários lugares do Império: Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia. Eles tentam debater com Estevão, porém não conseguem resistir à sabedoria e ao espírito com que ele fala. Seu entendimento das Escrituras e sua ousadia impressionam até seus adversários. 11:14. Início da perseguição contra Estevão. Incapazes de vencê-lo com argumentos, seus oponentes apelam para a falsidade. Subornam homens para dizerem que ouviram Estevão blasfemar contra Moisés e contra Deus. A acusação é extremamente séria. A cidade se agita. O povo, os anciãos e até os mestres da lei se unem para prendê-lo. Eles arrastam Estevão à presença do Sinédrio, o mesmo conselho que julgou Jesus e perseguiu os apóstolos. Ali, falsas testemunhas declaram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus destruiria este templo e mudaria os costumes deixados por Moisés. O ambiente é pesado. A tensão cresce. A mentira se mistura ao medo dos líderes religiosos. 15. Um brilho no rosto de Estevão. Enquanto todos olham fixamente para ele, esperando que Estevão se desespere diante das acusações, acontece algo surpreendente. O rosto dele parece o rosto de um anjo. Não é que ele brilhe literalmente como luz intensa, mas sua expressão transmite paz, segurança e a presença de Deus. Mesmo cercado de ódio e injustiça, há algo sobrenatural na calma dele. É o prenúncio de que algo grandioso e dramático está prestes a acontecer no capítulo seguinte. Atos 7. 1. O sumo sacerdote inicia o julgamento. O sinédrio está reunido. O ambiente é pesado, cheio de líderes religiosos tensos, orgulhosos e convictos de que Estevão é culpado. O sumo sacerdote olha fixamente para ele e faz a pergunta que dará início à defesa mais poderosa da história da igreja. É verdade isso? Silêncio absoluto. E então, Estevão, cheio do Espírito Santo, começa um discurso que atravessa séculos. Ele não fala para se defender, mas para revelar a verdade. 2:8. Estevão conta a história começando de Abraão. Ele inicia lembrando como Deus chamou Abraão ainda na Mesopotâmia. Abraão vivia entre povos idólatras quando o Senhor lhe disse para sair da terra natal e partir para o lugar que ele mostraria. Abraão obedeceu sem saber para onde estava indo. Deus prometeu dar aquela terra aos descendentes dele, mesmo antes de Abraão ter filhos. Prometeu também que esse povo seria estrangeiro em terra alheia e sofreria opressão por 400 anos, mas que ele mesmo os libertaria. E Deus selou essa promessa com a aliança da circuncisão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Estevão está mostrando que tudo começou com um Deus que chama, conduz e cumpre promessas.
9:16. José, vendido pelos irmãos, exaltado por Deus, Estevão então fala sobre José. Os patriarcas, movidos por inveja, vendem José como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. José passa pela injustiça, prisão e humilhação, mas Deus o exalta, tornando-o governador do Egito. Quando a fome assola a região, Jacó envia seus filhos para buscar alimento. Eles encontram José, mas não o reconhecem de imediato. Na segunda viagem, José se revela aos irmãos e a família inteira se muda para o Egito. A mensagem é clara. Mesmo quando os homens rejeitam alguém, Deus pode levantá-lo para cumprir seus planos. 17:22. A história avança até Moisés. O tempo passa. As promessas feitas a Abraão se aproximam de se cumprir. O povo multiplica-se no Egito, até que surge um novo faraó que não conhecia José. Esse faraó oprime os israelitas e ordena matar todos os bebês do sexo masculino. É nesse cenário que nasce Moisés. Ele é escondido por 3 meses e depois colocado num cesto sobre o rio Nilo. A filha de Faraó encontra o bebê, se compadece e cria Moisés como seu próprio filho. Ele cresce educado em toda a sabedoria dos egípcios, poderoso em palavras e obras. 23:29. Moisés tenta agir por conta própria. Quando Moisés tem 40 anos, decide visitar seus irmãos hebreus. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, ele reage e mata o agressor, pensando que seus irmãos entenderiam que Deus o enviara para libertá-los. Mas eles não entendem. No dia seguinte, Moisés tenta apaziguar uma briga entre 2 hebreus, mas um deles responde: "Quem te colocou como líder e juiz sobre nós?" Ao perceber que o ocorrido já era conhecido, Moisés foge para Midian, onde vive como estrangeiro e forma uma família. 30:34. O chamado sobrenatural na sarça ardente. 40 anos depois, enquanto Moisés cuida do rebanho, algo extraordinário acontece no deserto do Monte Sinai. Ele vê uma sarça em chamas, mas a planta não se consome. Intrigado, Moisés se aproxima. De repente, a voz de Deus ecoa: "Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó." Moisés treme. Deus continua: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo." Então o Senhor diz que viu a opressão do povo no Egito e está enviando Moisés para libertá-los. 35:38. O libertador rejeitado é o mesmo que Deus envia. Estevão mostra algo profundo. O mesmo Moisés que os israelitas rejeitaram, dizendo: "Quem te colocou como líder?" Foi exatamente aquele que Deus enviou como líder, libertador e profeta. Moisés realiza sinais e maravilhas no Egito, no Mar Vermelho e durante 40 anos no deserto. E foi Moisés quem disse. 39:43. A rebeldia de Israel no deserto. Mesmo depois de serem libertos pelo poder de Deus, os israelitas resistem à liderança de Moisés. Eles voltam o coração ao Egito, pedem ídolos, fazem um bezerro de ouro, oferecem sacrifícios a deuses falsos. Deus os entrega aos desejos de seus corações, e isso resultará, séculos depois, no exílio. Estevão toca na ferida. Israel sempre resistiu a Deus e aos líderes que ele enviou. 40:50. Deus não cabe em templos feitos por mãos humanas. Ele continua lembrando que o tabernáculo acompanhou Israel no deserto. Depois, Davi desejou construir um templo e Salomão o edificou, mas Estevão cita o próprio Deus. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. É uma crítica direta à idolatria pelo templo, exatamente o que os líderes de Jerusalém estavam fazendo. 51:53. Estevão confronta os líderes com coragem. Agora, cheio do Espírito, ele declara algo que deixa o Sinédrio furioso. "Vocês sempre resistem ao Espírito Santo.
Assim como seus pais fizeram, vocês também fazem. Ele acusa. Eles perseguiram os profetas, mataram os que anunciaram a vinda do justo e agora crucificaram o próprio Messias. Receberam a lei, mas não obedeceram. É como se Estevão segurasse um espelho diante deles, e eles não suportam ver a verdade. 54, 56, a visão gloriosa de Estevão. Os líderes rangem os dentes de raiva, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levanta os olhos para o céu e vê algo extraordinário, a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai, não sentado, em pé, como quem recebe e honra o primeiro mártir da igreja. Estevão exclama: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles não suportam ouvir isso. 57 e 60, a morte de Estevão, o primeiro mártir. Os líderes tapam os ouvidos, gritam e avançam sobre ele. Arrastam-no para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. As pedras atingem Estevão, mas ele ora: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Caindo de joelhos com o corpo ferido, ele clama com voz forte: Senhor, não os culpes por este pecado. E então ele adormece. Ao lado, segurando as capas dos que o apedrejam, está um jovem chamado Saulo. Esse momento mudará a história. Atos 8, 1-3. Grande perseguição e o avanço inesperado do Evangelho. Após a morte de Estevão, um clima de terror toma conta de Jerusalém. A perseguição se intensifica de forma brutal. Os líderes religiosos decidem eliminar a fé cristã enquanto ainda pode ser contida. Um jovem fariseu chamado Saulo, cheio de zelo religioso e convicção cega, assume um papel central nessa perseguição. Ele não está satisfeito em apenas aprovar a morte de Estevão. Agora ele quer destruir a igreja por completo. Influenciado por seu orgulho e por sua crença na lei, Saulo entra de casa em casa, prende homens e mulheres, arrasta-os pelas ruas e os entrega às autoridades. O medo se espalha. A igreja, que até então estava reunida principalmente em Jerusalém, é dispersa por Judeia e Samaria. A única exceção são os apóstolos, que permanecem na cidade. Mas o que parecia o pior momento da fé cristã se torna um dos maiores motores da evangelização na história. A perseguição empurra os discípulos para fora e eles vão anunciando a palavra por onde passam. 4:8. Filipe em Samaria. Milagres, libertações e grande alegria. Entre os que se espalham está Filipe, um dos 7 homens escolhidos junto com Estevão. Ele vai para Samaria, uma região desprezada pelos judeus, e começa a pregar Cristo com ousadia. As multidões prestam atenção às suas palavras, não apenas pela mensagem, mas também pelos sinais impressionantes que acontecem. Espíritos impuros saem de muitas pessoas. Paralíticos e coxos são curados. Milagres se multiplicam. A cidade, antes marcada por confusão espiritual e engano, agora é tomada pela alegria. Onde Jesus chega, os corações e as ruas mudam. 9:13. Simão, o mágico, fica maravilhado com o poder real de Deus. Nessa cidade vive um homem chamado Simão, conhecido como mágico ou feiticeiro. Ele enganava o povo com artes ocultas e muitos o consideravam alguém cheio de poder. Mas quando Filipe prega a mensagem do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, algo acontece que Simão nunca viu. Pessoas realmente se arrependem. Pessoas realmente são libertas. Pessoas realmente são curadas. Simão, impressionado, percebe que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer magia ou ilusão humana. Ele mesmo crê e é batizado. Acompanha Filipe aonde ele vai, maravilhado com os milagres e sinais. 14:17. Pedro e João em Samaria. O Espírito Santo é derramado. Quando os apóstolos em Jerusalém ouvem que Samaria recebeu a palavra de Deus,
eles enviam Pedro e João para acompanhar o movimento. Ao chegarem, percebem que os novos convertidos já foram batizados, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo da maneira plena prometida. Então, Pedro e João impõem as mãos e o Espírito Santo vem sobre eles. É um momento de unidade entre judeus e samaritanos, algo impensável antes. O Evangelho está unindo povos que por séculos se odiaram. Êxodo 24. Simão tenta comprar o dom de Deus e é confrontado duramente. Ao ver o poder de Deus se manifestando, Simão, ainda com mentalidade antiga, oferece dinheiro a Pedro e João para receber a mesma autoridade espiritual. Ele quer o poder, sem entender o coração de Deus. Pedro reage com firmeza. Que o seu dinheiro morra com você. Você acha que pode comprar o dom de Deus? Pedro deixa claro que esse pedido revela a corrupção no coração de Simão. A salvação é graça, o poder é graça, tudo é graça. Nada disso está à venda. Simão fica apavorado. Ele não discute, não tenta se defender. Apenas implora que os apóstolos orem para que nada daquelas palavras se cumpra contra ele. É um momento de disciplina espiritual, mas também de misericórdia. 25. O Evangelho continua avançando. Depois de cumprir sua missão em Samaria e anunciar a palavra em várias aldeias samaritanas, Pedro e João retornam a Jerusalém. O que começou com perseguição se transformou num novo avivamento. 26, 29. Filipe e o chamado sobrenatural no deserto. De repente, um anjo do Senhor aparece e diz a Filipe: vá para o sul, para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse é um caminho deserto, isolado, solitário, mas Filipe não questiona, ele obedece imediatamente. Ao chegar ali, ele vê uma carruagem imponente pertencente ao tesoureiro da rainha da Etiópia, um homem importante, devoto e temente a Deus. Esse etíope está lendo o livro do profeta Isaías enquanto viaja. Então o Espírito Santo fala claramente ao coração de Filipe: aproxime-se dessa carruagem, e ele corre até ela. 35. Filipe explica Isaías e revela Jesus ao etíope. Filipe ouve o etíope lendo Isaías 53, um trecho que descreve o sofrimento do Messias. Ele pergunta: você entende o que está lendo? O etíope responde: como posso entender se ninguém me explicar? Ele chama Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. A passagem fala do servo sofredor. Como uma ovelha, ele foi levado ao matadouro. O etíope pergunta: de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? Então, começando por aquela escritura, Filipe anuncia Jesus, o cordeiro que se entregou, o justo que sofreu, o Salvador prometido. O deserto se transforma em sala de aula, a carruagem se transforma em altar. 36, 38. O batismo no caminho. Enquanto continuam a viagem, o etíope vê água e exclama: aqui há água. O que me impede de ser batizado? Eles descem da carruagem, entram juntos na água e Filipe o batiza. Ele entra na água como buscador e sai como discípulo. 39 e 40. O Espírito arrebata Filipe e o etíope segue alegre. Quando saem da água, algo sobrenatural acontece. O Espírito do Senhor arrebata Filipe, tirando-o dali repentinamente. O etíope olha em volta, percebe que Filipe desapareceu, mas sua reação não é de medo. Ele segue seu caminho cheio de alegria. Filipe aparece depois em Azoto e continua pregando de cidade em cidade até chegar em Cesareia. O Evangelho está cruzando fronteiras, vencendo perseguições, alcançando povos distantes, e isso é apenas o começo. Atos 9, 1 e 2. Saulo, o perseguidor implacável e a caçada aos cristãos. Enquanto a igreja cresce e o Evangelho avança, há um homem que se levanta com determinação feroz para destruir tudo isso: Saulo de Tarso. Ele respira ameaças e violência.
cada palavra sua carrega ódio contra os seguidores de Jesus. Ele não está satisfeito em caçar cristãos em Jerusalém. Agora quer ir além. Por isso, vai até o sumo sacerdote e pede cartas oficiais para as sinagogas de Damasco, autorizando-o a prender homens e mulheres que pertencem ao caminho. Saulo quer acabar com essa fé. Ele quer destruir todo o movimento que proclama Jesus como o Messias. Ele se considera defensor da lei, mas está profundamente enganado. Sua viagem a Damasco é uma missão de guerra. Mas Deus está prestes a interromper esse caminho de forma surpreendente. 3:6. A luz do céu e o encontro que muda tudo. Quando Saulo está se aproximando de Damasco, algo acontece de forma repentina e avassaladora. Uma luz vinda do céu brilha ao redor dele, mais forte do que qualquer claridade que já viu. A luz o derruba no chão. Ele perde o controle, perde a força, perde o domínio. E então uma voz ecoa, poderosa, clara, dirigida apenas a ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tremendo, Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? A resposta explode dentro dele. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nesse momento, tudo que Saulo acreditava cai por terra. Toda sua justiça própria desmorona. Toda sua certeza religiosa se revela cega. Jesus continua: Levante-se e entre na cidade. Lá lhe será dito o que você deve fazer. Saulo tenta levantar, mas quando abre os olhos, não enxerga nada. A glória que viu é tão intensa que seus olhos não suportam. Os homens que viajavam com ele ouvem a voz, mas não veem ninguém. Eles precisam pegar Saulo pela mão e guiá-lo. O perseguidor forte agora é como uma criança dependente. 7:9. 3 dias de cegueira, silêncio e transformação. Eles chegam a Damasco. Saulo continua sem enxergar. Durante 3 dias, ele não come e não bebe. É como se o mundo tivesse parado. Ele está sozinho com seus pensamentos, orações e arrependimento. Aquele homem seguro de si agora está quebrado e, pela primeira vez, verdadeiramente aberto para Deus. 10:12. O chamado de Ananias e a visão dupla. Enquanto Saulo permanece em silêncio, Deus fala com um discípulo em Damasco chamado Ananias. Ora, Ananias. Ele responde: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz: Vá à rua chamada Direita, na casa de Judas, e procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Deus revela também que Saulo teve uma visão. Um homem chamado Ananias entra, impõe as mãos sobre ele e ele recupera a visão. Mas Ananias fica confuso e assustado. 13:14. O medo de Ananias. Senhor, esse homem nos persegue. Ananias responde: Senhor, tenho ouvido muitas coisas sobre esse homem. Ele fez muito mal aos teus santos em Jerusalém e agora está aqui com autorização para prender todos que invocam o teu nome. O medo é real. A reputação de Saulo era conhecida. Ananias sabe que pode estar se aproximando de seu maior inimigo. Mas Deus tem outros planos. 15:16. A escolha divina. Saulo é um instrumento especial. Deus responde com firmeza. Vá, Saulo é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E completa: eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. De perseguidor a escolhido, de destruidor da fé a mensageiro das nações, de inimigo da cruz a servo de Cristo. 17:19. O reencontro com a visão e a cura milagrosa. Ananias, mesmo com receio, obedece. Ele entra na casa, coloca as mãos sobre Saulo e diz algo extraordinário. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas cai dos olhos dele. A visão volta. A luz que o cegou agora se transforma em clareza espiritual. Saulo se levanta, é batizado e então come alguma coisa para recuperar as forças.
de perseguidor a discípulo. 22. Saulo começa a pregar. O choque dos ouvintes. Não demora muito para Saulo mostrar que sua transformação é real. Ele entra nas sinagogas de Damasco e começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficam chocadas. Esse não é o homem que perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio aqui justamente para prendê-los? Mas Saulo cresce mais e mais em força espiritual. Sua compreensão das Escrituras se torna tão profunda que os judeus de Damasco não conseguem refutá-lo. É como se todo o conhecimento que ele tinha da lei agora ganhasse sentido completo em Cristo. 23-25. A primeira conspiração para matar Saulo. O impacto é tão grande que alguns judeus planejam matar Saulo. Eles vigiam as portas da cidade dia e noite, mas os discípulos descobrem o plano. Numa operação silenciosa, eles colocam Saulo dentro de um grande cesto e o descem pela muralha durante a noite. O perseguido, agora perseguido pelos próprios antigos aliados. 26-30. Saulo tenta se aproximar dos discípulos em Jerusalém. Saulo volta a Jerusalém e tenta se aproximar dos discípulos, mas todos têm medo dele, e não é sem razão. Sua fama de perseguidor era enorme. Então, Barnabé, homem de fé e coragem, toma a iniciativa. Ele leva Saulo aos apóstolos e explica tudo o que aconteceu. A visão no caminho, a pregação ousada em Damasco e como Deus o transformou. Com essa ponte, Saulo passa a viver entre eles. Ele começa a pregar com ousadia em Jerusalém, principalmente entre os judeus helenistas. Mais uma vez, o impacto é tão grande que tentam matá-lo. Os irmãos então o levam até Cesareia e o enviam para sua cidade natal, Tarso. É como se Deus estivesse preparando Saulo por alguns anos antes de colocá-lo no centro da missão global. 31. Um tempo de paz e crescimento na igreja. Depois de tudo isso, a igreja em Judeia, Galileia e Samaria vive um período de paz. Ela cresce, se fortalece e vive no temor do Senhor. E o Espírito Santo continua a consolar, guiar e multiplicar os discípulos. 32-35. Pedro cura Enéas em Lida. Enquanto isso, Pedro também continua sua missão. Ao visitar os santos em Lida, ele encontra um homem chamado Enéas, paralítico há 8 anos. Pedro olha para ele e declara: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levante-se e arrume o seu leito. Na mesma hora, Enéas se levanta. A notícia se espalha por toda a região e muitos se convertem ao Senhor. 36-41. A ressurreição de Tabita, Dorcas, em Jope. Em Jope, há uma discípula chamada Tabita, ou Dorcas, conhecida por suas obras de bondade e caridade. Ela adoece e morre. A igreja, desesperada, manda chamar Pedro. Quando ele chega, as viúvas ao redor mostram as roupas que Dorcas costurava. Era uma mulher de coração gigante. Pedro manda todos saírem, ajoelha ao lado do corpo e ora. Depois diz: Tabita, levante-se. Ela abre os olhos. Vê Pedro. Senta-se. Pedro a ajuda a se levantar e a apresenta viva à comunidade. A notícia corre por toda a cidade e muitos creem no Senhor. 42-43. Pedro permanece em Jope. Pedro fica em Jope por muitos dias, hospedado na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Esse detalhe parece pequeno, mas está preparando o cenário para o capítulo seguinte, quando Deus vai abrir definitivamente as portas da fé para todas as nações. Atos 10, 1-8. Cornélio, um homem que busca a Deus, recebe uma visão surpreendente. Em Cesareia vive um centurião romano chamado Cornélio, comandante de 100 soldados. Embora seja romano e não judeu, ele teme a Deus, é generoso com os necessitados e ora constantemente. Numa tarde, enquanto orava, Cornélio tem uma visão clara. Um anjo de Deus aparece diante dele.
O mensageiro celestial o chama pelo nome, deixando-o assustado, mas atento. O anjo diz que Deus viu suas orações e ofertas e que agora ele deve enviar homens até Jope para buscar um homem chamado Simão, chamado Pedro, que está hospedado na casa de um curtidor chamado Simão, perto do mar. Cornélio não hesita. Ele chama 2 servos de confiança e um soldado temente a Deus e envia os 3 imediatamente para Jope. 9:16. Pedro ora e recebe uma visão misteriosa sobre pureza e inclusão. No dia seguinte, enquanto os enviados de Cornélio estão a caminho, Pedro sobe ao terraço da casa para orar ao meio-dia. Com fome, ele espera a refeição e, nesse momento, cai em um estado de visão. Pedro vê o céu aberto e algo como um grande lençol descendo, segurado pelas 4 pontas. Dentro dele há todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis e aves. Uma voz diz: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro recusa: "De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi algo impuro ou proibido." A voz responde com firmeza: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Isso acontece 3 vezes. Depois, o lençol é recolhido ao céu. Pedro fica profundamente confuso, sem entender o que Deus está querendo mostrar. 17:23. A chegada dos enviados e a orientação do Espírito Santo. Enquanto Pedro pensa sobre o significado da visão, o Espírito Santo fala com ele: "3 homens estão aí procurando você. Desça e vá com eles sem hesitar, pois eu os enviei." Pedro desce, encontra os homens enviados por Cornélio e descobre o motivo da visita. Cornélio, um homem justo e temente a Deus, recebeu a ordem de chamá-lo. Pedro os acolhe e oferece hospedagem para aquela noite, algo que já demonstra que Deus está quebrando barreiras culturais entre judeus e gentios. 20:33. O encontro histórico entre Pedro e Cornélio. No dia seguinte, Pedro parte para Cesareia com alguns irmãos judeus. Cornélio os espera, ansioso, e já reuniu sua família e amigos próximos. Quando Pedro entra, Cornélio se ajoelha aos seus pés, mas Pedro o levanta imediatamente, dizendo: "Levante-se, eu também sou apenas um homem." Pedro, olhando ao redor, percebe a grande quantidade de gentios reunidos. Ele confessa que, segundo a tradição judaica, não era permitido a um judeu entrar na casa de um gentio, mas completa: "Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou indigno." Cornélio explica que há 4 dias teve a visão e que todos ali estão preparados para ouvir tudo o que Deus mandou Pedro dizer. 34:43. Pedro anuncia Jesus para pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Pedro começa seu discurso com uma verdade poderosa: "Agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas." Ele fala sobre Jesus, como ele foi ungido pelo Espírito Santo, fez o bem, curou os oprimidos, morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Pedro explica que Jesus foi visto por testemunhas, que ele é o Senhor de todos e que todos os profetas anunciaram que quem crê nele recebe perdão dos pecados. 44:48. O Espírito Santo desce sobre gentios pela primeira vez. Enquanto Pedro ainda está falando, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo desce sobre todos que estão ouvindo. Os judeus que acompanharam Pedro ficam maravilhados. Gentios estão recebendo o Espírito da mesma forma que eles receberam em Pentecostes. Eles falam com ousadia e glorificam a Deus. Pedro então declara: "Se Deus lhes deu o mesmo Espírito que a nós, quem somos nós para impedir?" E ordena que todos sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Cornélio e sua casa tornam-se oficialmente parte da família da fé. Um marco que muda toda a história da igreja. Atos 11:1-3. A notícia chega a Jerusalém e gera questionamentos. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia logo ficam sabendo que pessoas gentias, não judias, haviam recebido a palavra de Deus e o Espírito Santo. Isso gera espanto e preocupação.
pois até então muitos acreditavam que apenas judeus podiam participar da fé cristã. Quando Pedro volta a Jerusalém, alguns dos irmãos judeus mais conservadores o confrontam. Eles dizem: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." O tom é sério e Pedro percebe que precisa explicar detalhadamente tudo o que aconteceu. 4:14. Pedro conta a visão e revela como Deus conduziu tudo. Pedro então narra desde o início. Conta sua visão em Jope, o lençol descendo do céu cheio de animais considerados impuros, a voz dizendo: "Mata e come", sua recusa e a resposta celestial: "Não chame impuro aquilo que Deus purificou." Ele explica que isso aconteceu 3 vezes, reforçando que era algo de grande importância. Em seguida, Pedro relata que 3 homens enviados por Cornélio chegaram exatamente naquele momento e que o Espírito Santo o orientou diretamente. Vá com eles sem hesitar. Ele descreve a ida a Cesareia, o encontro com Cornélio e como o centurião também teve uma visão de um anjo que o mandou chamar Pedro para ouvir palavras que trariam salvação a ele e a toda a sua casa. Tudo estava claramente sendo guiado pelo próprio Deus. 15:18. O Espírito Santo confirma a decisão divina. Pedro continua: "Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como desceu sobre nós no princípio." Isso deixa a assembleia surpresa. Pedro lembra das palavras de Jesus: "João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." Então Pedro conclui: "Se Deus deu a eles o mesmo dom que deu a nós, quem sou eu para impedir a obra de Deus?" Ao ouvir isso, a comunidade em Jerusalém se acalma. Eles glorificam a Deus e dizem: "Então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida." A igreja finalmente entende que o plano de Deus é maior do que imaginavam. 19:21. O Evangelho chega a novos lugares e cresce entre gentios. Após a morte de Estevão, muitos cristãos fugiram da perseguição e foram para regiões distantes como Fenícia, Chipre e Antioquia. No início, eles só anunciavam a palavra aos judeus, mas alguns homens de Chipre e Cirene começaram também a pregar aos gregos, os gentios daquela região, e Deus estava com eles. Um grande número de pessoas crê e se volta para o Senhor, dando início a uma poderosa obra em Antioquia, cidade que se tornaria um dos centros mais importantes da fé cristã. 22:24. Barnabé é enviado e fica maravilhado com a graça de Deus. Quando a igreja em Jerusalém ouve o que está acontecendo em Antioquia, eles enviam Barnabé para investigar e ajudar. Ao chegar, Barnabé vê a graça de Deus agindo de forma evidente. Ele se alegra profundamente e encoraja todos a permanecerem firmes no Senhor, de coração sincero. Barnabé era um homem bondoso, cheio do Espírito Santo e de fé. E por meio de seu trabalho, muitas pessoas continuam sendo acrescentadas ao Evangelho. 25:26. Barnabé busca Saulo para ajudar na missão. Percebendo que a obra estava crescendo rápido demais para trabalhar sozinho, Barnabé viaja até Tarso para procurar Saulo, que depois será conhecido como Paulo. Quando o encontra, Barnabé o leva para Antioquia. Os dois passam um ano inteiro ensinando e fortalecendo uma igreja que cresce a cada dia. Foi ali, em Antioquia, que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos, um nome que marcaria a história do mundo. 27:30. Profetas anunciam uma fome e a igreja se une para ajudar. Naqueles dias, alguns profetas descem de Jerusalém a Antioquia. Entre eles está Ágabo, que, movido pelo Espírito, anuncia que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano, algo que de fato ocorreu no reinado de Cláudio. Ao ouvir isso, os cristãos de Antioquia decidem ajudar. Cada um contribui conforme suas possibilidades, e o dinheiro é enviado aos irmãos da Judéia,
pelas mãos de Barnabé e Saulo. Assim, a igreja demonstra unidade, generosidade e amor prático. Atos 12, 1-4. Herodes inicia uma perseguição violenta contra a igreja. Por volta desse tempo, o rei Herodes Agripa começa uma perseguição severa contra a igreja. Buscando agradar líderes judeus e mostrar poder político, ele manda prender e maltratar alguns cristãos. Em um ato chocante, Herodes manda matar Tiago, irmão de João, com a espada. A notícia abala profundamente a comunidade. Tiago era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Percebendo que isso agradou aos judeus influentes, Herodes prossegue e manda prender também Pedro, o líder mais visível entre os apóstolos. Pedro é aprisionado durante os dias da festa dos pães asmos. Herodes coloca 4 grupos de 4 soldados para guardá-lo, demonstrando sua intenção clara: impedir qualquer tentativa de fuga. Ele planeja apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa, possivelmente para um julgamento público ou até execução. 5. A igreja reage da única forma possível: oração contínua. Enquanto Pedro está preso, rodeado por soldados e correntes, a igreja se reúne constantemente para orar. Não são orações rápidas, são vigílias, clamores, reuniões cheias de lágrimas e fé. Eles sabem que o único que pode salvar Pedro agora é Deus. 6:10. O anjo do Senhor liberta Pedro de maneira sobrenatural. Na noite anterior ao julgamento, Pedro dorme entre 2 soldados acorrentado pelos pulsos. 2 outros guardas vigiam a porta da prisão. A situação parece totalmente sem saída, mas de repente uma luz intensa brilha dentro da cela. Um anjo do Senhor aparece ao lado dele. O anjo toca Pedro no lado e diz: "Levanta-te depressa." As correntes caem imediatamente de suas mãos, sem que ninguém as toque. O anjo continua: "Coloca o cinto, calça as sandálias, agora põe a capa e segue-me." Pedro obedece, ainda sem entender se aquilo era real ou apenas uma visão. Eles passam pelo primeiro e pelo segundo posto de guardas, e ninguém percebe nada. Quando chegam ao grande portão de ferro que dá para a cidade, o portão se abre sozinho, como se obedecesse à ordem do céu. Pedro segue o anjo por uma rua, e então o anjo desaparece. 11. Pedro percebe: Deus o salvou de forma milagrosa. Somente nesse momento, Pedro recupera totalmente a consciência. Ele diz para si mesmo: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou seu anjo para me libertar das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." A morte que parecia certa foi cancelada pelo poder de Deus. 12:17. Pedro vai à casa onde a igreja ora, e ninguém acredita que seja ele. Pedro se dirige à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos irmãos estavam reunidos orando por ele. Ele bate na porta e uma serva chamada Rode vai atender. Quando ela ouve a voz dele, fica tão emocionada que nem abre a porta. Ela corre para dentro dizendo: "Pedro está lá fora, é ele." Mas os irmãos não acreditam. Eles dizem: "Você está fora de si." E quando Rode insiste, respondem: "Então deve ser o anjo dele." Pedro continua batendo até que finalmente abrem a porta. Quando o veem, ficam completamente perplexos. Pedro faz um sinal para que se acalmem e explica detalhadamente como o Senhor o libertou da prisão. Ele pede: "Avisem isso a Tiago e aos irmãos." Em seguida, ele deixa o local para se esconder em outro lugar mais seguro. 18:19. Herodes fica furioso ao descobrir a fuga. Quando amanhece, a prisão entra em pânico. Os soldados procuram por Pedro em todos os lugares, mas ele simplesmente desapareceu. Herodes manda investigar rigorosamente e, como ninguém encontra explicação, ordena a execução dos guardas. Depois disso, Herodes viaja da Judéia para Cesareia, onde fica por algum tempo. 20:23. Herodes se exalta e Deus o julga. Herodes fica irritado com os povos de Tiro e Sidom, que dependiam dos suprimentos vindos do território dele. Eles tentam fazer as pazes, pedindo ajuda com a mediação de Blasto,
um funcionário importante. Em um dia marcado para um pronunciamento, Herodes veste suas roupas reais, senta-se no trono e faz um discurso cheio de pompa. O povo, tentando agradá-lo, grita: "É voz de Deus e não de homem." Herodes aceita a adoração. Ele não dá glória a Deus. Então, imediatamente, um anjo do Senhor o fere por causa de sua arrogância. Ele cai, gravemente atingido. Pouco tempo depois, morre em profunda humilhação. Aquele que tentou destruir a igreja é destruído pela própria mão de Deus. 24:25. A palavra de Deus continua crescendo. Enquanto Herodes cai, o evangelho se levanta. A palavra de Deus cresce, se espalha e alcança ainda mais pessoas. Barnabé e Saulo completam sua missão de auxílio aos irmãos da Judéia e retornam, levando consigo João Marcos. Atos 13, Tanes 1:3. A igreja em Antioquia recebe uma ordem direta do Espírito Santo. Na vibrante igreja de Antioquia, um grupo de líderes espirituais servia ao Senhor com jejum e oração. Entre eles estavam Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido junto com Herodes o tetrarca, e Saulo. Esse ambiente era cheio de fervor espiritual. Enquanto ministravam ao Senhor, o Espírito Santo fala claramente, uma ordem que mudaria o curso da história cristã. Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja não hesita. Eles jejuam novamente, impõem as mãos sobre os dois e os enviam. Esse momento marca o início da primeira grande viagem missionária da igreja. 4:6. Barnabé e Saulo atravessam o mar e chegam a Chipre. Movidos pelo Espírito, Barnabé e Saulo partem para Seleucia e dali navegam até a ilha de Chipre. Eles atravessam toda a ilha anunciando a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, levando também João Marcos como ajudante. Ao chegarem a Pafos, encontram um homem influente chamado Sérgio Paulo, o procônsul romano, descrito como inteligente e curioso. Ele deseja ouvir a palavra de Deus. Mas ao seu lado está Bar-Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta judeu que tenta impedir Sérgio Paulo de crer. 7:12. O confronto entre Paulo e o mágico Elimas. Elimas tenta atrapalhar a mensagem usando sua influência e manipulação para desviar o procônsul da fé. Então Saulo, que a partir daqui começa a ser chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, encara o mágico com firmeza e declara: "Filho do diabo, inimigo de toda justiça, sempre distorcendo os caminhos do Senhor. Agora a mão do Senhor está sobre você. Ficará cego por algum tempo e incapaz de ver a luz do sol." E imediatamente uma escuridão cai sobre Elimas. Ele fica tateando, buscando alguém para guiá-lo pela mão. Ao ver isso, Sérgio Paulo fica profundamente impressionado, não apenas com o milagre, mas com a mensagem do Senhor, e crê. 13:15. Paulo segue viagem e chega a Antioquia da Pisídia. Os missionários deixam Pafos e navegam até Perge, na Panfilha. Ali, João Marcos se separa deles e volta para Jerusalém, algo que mais tarde causará tensão entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé continuam para Antioquia da Pisídia. No sábado, entram na sinagoga e se sentam. Após as leituras da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga dizem: "Irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, falem." O momento que Paulo esperava chega. 16:25. O grande sermão de Paulo recapitulando a história de Israel. Paulo se levanta, faz sinal com a mão e começa a falar. Ele conta como Deus escolheu Israel, libertou o povo do Egito com braço poderoso, sustentou-os no deserto e destruiu 7 nações em Canaã. Ele lembra os juízes, depois Saul como rei e então Davi, homem segundo o coração de Deus. E então Paulo conecta a história ao Evangelho, revelando a linhagem. Da descendência de Davi, Deus trouxe ao Israel o Salvador Jesus, como prometera.
Ele menciona João Batista preparando o caminho, chamando ao arrependimento e anunciando alguém maior que ele. A sinagoga está em silêncio, todos atentos. 26:37. Paulo anuncia a morte e ressurreição de Jesus. Paulo diz que os líderes de Jerusalém não reconheceram Jesus nem entenderam as profecias e por isso o condenaram. Mesmo sem encontrarem motivo para a morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Jesus foi sepultado, mas Deus o ressuscitou. Paulo descreve como ele apareceu por muitos dias aos que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém, testemunhas vivas da verdade. Então Paulo revela a promessa central. O que Deus prometeu aos nossos pais, ele cumpriu ressuscitando Jesus. E cita as Escrituras para provar que o Messias não veria decomposição como Davi, que morreu e foi sepultado. Mas Jesus, o Santo de Deus, vive para sempre. 38:41. O chamado à fé e ao perdão. Paulo então anuncia a grande nova. Por meio de Jesus, o perdão dos pecados é anunciado a vocês. Ele declara que pela fé em Cristo, todos são justificados de coisas das quais a lei de Moisés jamais poderia justificar. Ele também adverte, citando os profetas: cuidado para que não aconteça com vocês o que foi dito. Olhem, desprezadores, admirem-se e pereçam. Era um chamado urgente para não rejeitar a salvação. 42:44. A cidade inteira quer ouvir mais. Ao final da pregação, muitos judeus e prosélitos seguem Paulo e Barnabé, pedindo que eles voltem no sábado seguinte para falar novamente. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus. Judeus, gentios, curiosos, famílias inteiras. A mensagem se espalha rápido. 45:47. Os judeus se opõem. Paulo anuncia o foco nos gentios. Quando os líderes judeus veem a multidão enorme, ficam cheios de inveja. Contradizem Paulo e o insultam abertamente, mas Paulo e Barnabé respondem com coragem. Era necessário anunciar a vocês primeiro a palavra de Deus, mas já que a rejeitam, vamos agora aos gentios. E citam a profecia. Eu te coloquei como luz para as nações, para levares a salvação até os confins da terra. O plano de Deus se amplia diante de todos. 48:49. Os gentios se alegram e a palavra se espalha. Ao ouvir isso, os gentios celebram e glorificam a mensagem do Senhor. Muitos creem, e a palavra de Deus se espalha por toda a região. O evangelho rompe fronteiras culturais e avança. 50:52. Perseguição, expulsão e alegria no Espírito Santo. Mas os líderes judeus instigam mulheres influentes e autoridades da cidade. A oposição cresce rapidamente e Paulo e Barnabé são expulsos do território. Eles sacodem o pó dos pés como sinal contra eles e seguem para Icônio. Mesmo diante da perseguição, os discípulos que ficam na cidade permanecem cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 14:1-3. Paulo e Barnabé chegam a Icônio e a pregação divide a cidade. Ao entrar em Icônio, Paulo e Barnabé seguem seu costume e vão direto à sinagoga. Ali, falam de forma tão poderosa e clara que uma grande multidão de judeus e gregos crê na mensagem. Mas nem todos aceitam. Alguns judeus que rejeitaram o evangelho começam a envenenar a mente dos gentios contra os missionários. Mesmo assim, Paulo e Barnabé permanecem ali por bastante tempo, pregando corajosamente e testemunhando sobre a graça de Deus. O Senhor os confirma com sinais e maravilhas, mostrando que a mensagem vem do céu. 4:7. A cidade se divide e um plano de violência surge. O clima em Icônio muda. Parte da cidade apoia os apóstolos. Outra parte se opõe. A tensão cresce até que judeus e gentios, junto com seus líderes, formam um plano para agredir e até mesmo matar Paulo e Barnabé. Mas os missionários descobrem o plano a tempo. Eles fogem para Listra e Derbe, cidades da região da Licaônia,
e também para os vilarejos ao redor. Mesmo perseguidos, não param. Continuam anunciando o evangelho por onde passam. 8:10. O homem aleijado e o milagre em Listra. Em Listra há um homem aleijado de nascença, que nunca tinha dado um passo sequer. Ele ouve atentamente enquanto Paulo prega. Paulo fixa os olhos nele e percebe que aquele homem tem fé para ser curado. Então declara em voz forte diante de todos: levanta-te sobre os teus pés. No mesmo instante, o homem salta e começa a andar pela primeira vez na vida. A multidão fica em choque e o milagre desencadeia algo inesperado. 11:13. A população tenta adorar Paulo e Barnabé como deuses. Quando o povo vê o milagre, começa a gritar na língua local: os deuses desceram a nós em forma humana. Eles chamam Barnabé de Zeus e Paulo, por ser o porta-voz, de Hermes, o mensageiro dos deuses. O sacerdote de Zeus, que ficava na entrada da cidade, traz touros e coroas de flores para sacrificar diante deles. A multidão quer prestar culto aos missionários, algo que Paulo e Barnabé não esperavam e absolutamente não podiam permitir. 14:18. Paulo e Barnabé rasgam as roupas e tentam impedir o sacrifício. Quando percebem o que está acontecendo, os dois rasgam as vestes em sinal de desespero e correm para o meio da multidão gritando: por que estão fazendo isso? Nós somos humanos como vocês. Eles apontam para o céu e dizem que vieram justamente para afastá-los da idolatria, anunciando o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Explicam que Deus sempre deu testemunho de si mesmo, enviando chuvas, colheitas, provisão e alegria aos povos. Mesmo assim, mal conseguem evitar que o povo ofereça sacrifícios para eles. A confusão espiritual na cidade é enorme. 19:20. De adoração a ódio, Paulo é apedrejado e quase morto. De repente, judeus de Antioquia e Icônio chegam à cidade. Eles incitam a multidão contra Paulo, a mesma multidão que queria adorá-lo momentos antes. O clima vira completamente. A população, influenciada pelos agitadores, pega pedras e ataca Paulo com violência. Ele é apedrejado até cair no chão, inconsciente. Pensando que ele está morto, eles arrastam seu corpo para fora da cidade. Mas quando os discípulos se reúnem ao redor, Paulo se levanta, ferido, machucado, mas vivo. Em um ato de coragem impressionante, ele volta para dentro da cidade antes de partir no dia seguinte. 21:23. A missão continua com força e nasce a estrutura das igrejas. Depois, Paulo e Barnabé seguem para Derbe e ali anunciam o evangelho com grande sucesso. Muitas pessoas creem, formando uma nova comunidade cristã. Então eles retornam para Listra, Icônio e Antioquia, lugares onde foram perseguidos, para fortalecer os discípulos. Eles encorajam todos a permanecerem firmes, dizendo: é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Em cada cidade, eles nomeiam presbíteros, líderes, para cuidar da igreja após oração e jejum. A estrutura da igreja começa a tomar forma. 24:28. A viagem se encerra e a igreja celebra o que Deus fez. Depois de atravessar a região da Pisídia, descem para Panfilha, pregam em Perge e chegam a Atália. De lá, embarcam de volta a Antioquia. Eles retornam ao lugar onde haviam sido enviados pela graça de Deus, completando a primeira grande viagem missionária registrada nas Escrituras. Toda a igreja se reúne para ouvir o relatório. Paulo e Barnabé contam tudo o que Deus fez, especialmente como a porta da fé foi aberta para os gentios. Eles permanecem ali com os irmãos por bastante tempo, fortalecendo a comunidade.